Uma questão teórica, que você já deve ter lido, se você chegou aqui através daquela lista de exercícios que eu passei sobre o tema. E ele fala desse planeta cuja aceleração da gravidade é constante e vale 5 metros por segundo ao quadrado. E ele demora 8 segundos, né, um objeto lançado, né, deixado cair de uma certa altura, leva 8 segundos para chegar ao solo. Então ele faz algumas afirmações que nós vamos analisá-las agora. A primeira afirmação é a seguinte: a cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta 5 metros por segundo durante a queda. Exatamente, isso é o conceito de aceleração. Aceleração significa exatamente que a cada intervalo de tempo, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. Então, no caso, está aumentando 5 metros por segundo a cada segundo durante a queda. A segunda afirmação: a cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Bom, se nós observarmos que a cada segundo sua velocidade aumenta 5 metros por segundo, então não é apenas 5 metros, né? Então a resposta está errada, essa afirmação está incorreta. A terceira é uma pegadinha clássica. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta em 4 metros por segundo ao quadrado durante a queda. Em primeiro lugar, que é 5. Segundo lugar, que a aceleração não aumenta, a aceleração é constante. Já foi dito isso lá no começo do texto. Se a aceleração é constante, não vai variar. O que varia é a velocidade. Portanto, a terceira está falsa. Vejamos a quarta. A velocidade do objeto ao atingir o solo é igual a 40 metros por segundo. Para isso, a gente precisa fazer uma continha, né? Vamos fazer essa conta, onde ele me deu a aceleração gravitacional, valendo 5, e me deu também o tempo de queda, 8 segundos. Se eu jogar nessa equação e adaptá-la, partindo do repouso, velocidade inicial sendo zero, e a aceleração sendo a da gravidade, eu posso simplesmente jogar nessa equação, substituindo assim os elementos que ele me forneceu, que é a gravidade e o tempo, e o instante. 5 vezes 8, 40. Essa é a velocidade. Portanto, a quarta também está certa. Se nós analisarmos agora a questão como um todo, temos que as corretas estão a número 1 e a número 4. Portanto, a resposta correta seria a letra D. A questão 2 é uma questão relativamente fácil, que ele pede que eu classifique o movimento no instante 8 segundos e me dá uma função horária que está descrita na tela. V igual a 36 menos 9t. Eu vou me lembrar que a função horária da velocidade, quando eu observo ela, eu posso classificar o movimento como acelerado ou como retardado. O jeito simples de entender isso é comparando os sinais da velocidade com a aceleração. Se os sinais são iguais, o movimento será chamado de acelerado, os dois sendo positivos ou os dois negativos, né? Se os sinais são opostos, é chamado de movimento retardado. Quando eu observo o sinal da aceleração, já sei que ele é negativo. Então agora eu vou calcular a velocidade no instante 8 segundos, vou verificar o seu sinal nesse instante e vou aplicar esse conceito de classificação do movimento. Vamos lá, no instante 8 segundos, substituindo o t por 8, eu tenho 36 menos 9 vezes 8. Então eu tenho 36 menos 72. A velocidade no instante 8 segundos é de menos 36 metros por segundo. Comparando o sinal da aceleração com o sinal da velocidade, percebemos que são iguais, portanto o movimento é acelerado. Questão número 3. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, qual a aceleração da partícula em unidades do Sistema Internacional? Coletando os dados do problema, teremos que o tempo que ele me forneceu, o instante que ele me deu, é de 5 segundos. E diz que percorre 100 metros.
Então, vamos anotar isso aqui. Esse 100 metros pode ser tanto S quanto ΔS. Eu posso pensar assim, que ele é o ΔS, onde a posição inicial é 0 e a final é 100. Pode ser assim, ou simplesmente ΔS mesmo. Ele parte no repouso, portanto, sua velocidade inicial é 0. Ele quer a aceleração. O complicado é que todas as equações do movimento uniformemente variado têm aceleração. Todas as equações contêm esse elemento. E agora, qual que eu vou escolher? Então, se você observa com cuidado, a de Torricelli não vai ser possível. Por que não? Porque eu precisaria ter a velocidade final do móvel, da partícula, e eu não tenho. Do mesmo jeito que a função horária da velocidade também não me serve, por esse mesmo motivo. Sobrou a função horária das posições do movimento retilíneo uniformemente variado. E é essa que eu vou usar. Substituindo os valores, a minha posição inicial eu vou dizer que é 0, a velocidade inicial também é 0, vezes o tempo, que é de 5 segundos, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, sobre 2. Fazendo essa operação toda, ali no meio vai dar tudo 0. Então ficou 100 igual a vezes 25 sobre 2. Posso multiplicar cruzado. A vezes 25, vezes 1, né? Lá embaixo do 100 tem 1, vai dar 25A. 100 vezes 2 dá 200. Passo o 25 dividindo, A igual a 200 dividido por 25, eu encontro A igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração do nosso problema. Uma questão de gráfico que diz assim: o gráfico na figura mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo. Lembra que eu falei para vocês? Sempre quando você vê um gráfico, observe quem está em função de quem. Aqui temos a velocidade em função do tempo. Ele diz que é se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho. A função horária da posição desse móvel é melhor representada por qual delas? Então eu vou ter que montar essa função horária. Já vou dar uma dica, né? Praticamente todas têm uma posição inicial no 12, com exceção da letra E. Vamos ver se talvez ele parta do repouso, né? Ou da origem das posições, né? Eu quero dizer. Mas vamos observar aqui. Então vamos pensar o seguinte: já que ele quer essa função horária, nós vamos escrever essa função horária com base nesse gráfico que nos dá exatamente dados de velocidade e instante. Então vamos lá. Essa é a função horária das posições. Pelo gráfico, alguns dados já estão fornecidos. Por exemplo, ele me deu a velocidade inicial, que é de 8, e está decrescendo, né? Outra informação que ele me deu, sem querer, é a aceleração. Por quê? Se ele me deu duas velocidades e o intervalo de tempo entre essas velocidades, eu posso calcular a aceleração. No instante inicial, ela estava com 8 metros por segundo. 10 segundos depois, foi para 4 metros por segundo. Então, pelo gráfico, nós vemos isso. No instante inicial, que é 0, estava no 8. 10 segundos, estava no 4. Então, qual é a conclusão? O móvel reduz sua velocidade de 8 para 4 metros por segundo em um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, se você quiser fazer de cabeça, você pode fazer. Quiser jogar na equação, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV? Velocidade final menos a inicial, 4 menos 8. E instante final menos inicial, 10 menos 0. Então, teremos aqui, menos 4 dividido por 10, dá menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Isso mostra claramente que é uma desaceleração, né? Então, pelo fato da aceleração ser negativa. Dando sequência, eu já tenho vários dados que podem me ajudar a escrever essa função horária. Então, S vai ser igual a 8 vezes t, porque a velocidade inicial é 8, mais, agora, a aceleração, que é menos 0,4, vezes t ao quadrado, tudo sobre 2. Dando a melhorada, eu tenho S igual a S0, minha posição inicial, mais 8t menos 0,2t ao quadrado. Porque eu dividi o 0,4 por 2. Então, eu tenho a minha função horária. A cara da minha função horária é essa. Falta a posição inicial. Aí a gente vai ter que recorrer às opções do problema. As opções de múltipla escolha.
E a que mais se assemelha a isso aqui, ó, é exatamente a letra D, onde a posição inicial seria uma aí, no caso 12, mais 8t menos 0,2t ao quadrado. Uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo e, depois de 10 segundos, retorna ao ponto de partida. Calcule a velocidade inicial de lançamento da pedra. Despreze o efeito do ar, considere o tempo de subida igual ao tempo de descida e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Informação importante que depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida, ou seja, são 5 segundos para subir, mais 5 segundos para descer. Isso nos dá, então, um tempo que eu vou considerar de 5 segundos ao invés de 10. Ele quer a velocidade inicial de lançamento, eu jogo na equação. Na altura máxima, o móvel sobe, dá uma paradinha por uma fração de segundo e depois começa a descer. Resumindo, na altura máxima, a velocidade final é zero. Essa aceleração é da gravidade, só que ao arremessar para cima, vamos considerar a gravidade como negativa. Portanto, zero é igual a V0 mais o menos 10, que é o valor da gravidade, vezes 5. Resolvendo essa equação, chegamos a 50 metros por segundo, é o valor da velocidade inicial. Sexta questão. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, calcule sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Falou que inicialmente está a 2 metros por segundo. Logo, nós temos a velocidade inicial dessa partícula. Outra informação importante é que ela percorre 8 metros. Então, temos aí um ΔS ou um S, dependendo da equação que vamos usar, de 8 metros. A velocidade é de 6 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final que ela alcança. Determine a aceleração dessa partícula. Claro que vem aquela dúvida, qual equação que eu uso. Uma técnica é você observar as equações e excluindo aquelas que não te servem. Por exemplo, para você usar a função horária da velocidade, você precisa ter um instante. Para você usar a equação de Torricelli, não. Para você usar a função horária das posições, precisa do instante também. A de Torricelli, novamente, não, né? Vamos ver, eu tenho a velocidade final? Tenho. Tenho a inicial? Tenho. Eu quero achar a aceleração. Tenho o ΔS? Também tenho. Portanto, a equação que melhor se enquadra para resolver esse problema é a de Torricelli, a última aí da nossa lista. Vou substituir os valores nessa equação. No lugar de V, 6, então 6 ao quadrado. No lugar de V0, 2, porque é a velocidade inicial, 2 metros por segundo. O ΔS vale 8, então agora eu vou desenvolver. 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, e 2 vezes A vezes 8 vai dar 16A. Passando 4 para o primeiro membro, terei 36 menos 4, que vai dar 32, que dividir por 16 dá 2 metros por segundo ao quadrado, é o valor da aceleração do nosso problema. Uma questão envolvendo análise gráfica, essa é a questão número 7, fala de um trem que sobe uma ladeira com velocidade de 5 metros por segundo. Num determinado instante, o último vagão se desengata na posição. A partir desse instante, o gráfico que melhor representa o movimento do vagão é qual? Bom, nesse caso aqui, nós temos que analisar o gráfico. Todos eles são da velocidade em função do tempo. E nós sabemos que a velocidade em função do tempo, o gráfico é uma linha. Portanto, já pode descartar a letra B e a letra E, porque tem uma parábola aqui, ó, não é uma linha reta. Outro sob suspeita também seria esse da letra C. E às vezes até o D também, porque está constante. E nós sabemos que se o vagão está descendo,
Ele deveria estar em movimento retilíneo uniformemente variado. Talvez você tivesse mais dúvida na letra A ou na letra C. Mas vamos analisar esse movimento e eu fiz até uma animação para a gente poder entender isso aqui. Eu fiz até um desenho. Então imagine que eu tenho aqui um trenzinho, o trenzinho sobe a ladeira e num determinado momento o vagãozinho desengata. Esse vagãozinho que eu tenho que analisar a velocidade dele em função do tempo. Ele estava tranquilinho, com a velocidade subindo, velocidade positiva, certo? Porque estava indo para o referencial, como nós já estudamos, e de repente ele desengata e vai no sentido oposto. Portanto, essa velocidade do vagão, após o desengate, ela vai tendendo para o negativo. Portanto, quando eu analiso o gráfico, eu penso assim, ó, dessa forma. Mas fiquem espertos, esse gráfico ele não determina a trajetória, ele não determina o sentido nem a direção, é a velocidade. Ah, a pessoa pensa, tranquilo, então, se o vagão está descendo, o gráfico vai estar descendo também. Não é por isso, é porque a velocidade dele está diminuindo em relação ao tempo, está tendendo para o negativo, porque se desprendeu do trem e está indo no sentido oposto ao do trem. Portanto, o que mais se adapta exatamente é a letra A. Esse texto serve para a gente resolver as questões 8 e 9. Um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes do sinal mudar para vermelho. Esse sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de reação do motorista, que é o tempo decorrido entre o momento em que o motorista vê a mudança de sinal e o momento que realiza alguma ação, é de 0,5 segundos. Para a gente entender melhor esse problema, primeiro vamos falar um pouquinho de trânsito. Amarelo é atenção, mas muita gente acha que amarelo é acelera que dá tempo. E esse motorista tem essa decisão a ser tomada. Então eu fiz um desenho para a gente entender melhor. Ele está aqui, né, chega num certo ponto, e aí essa distância onde ele está do semáforo é de 30 metros. E ele está com velocidade constante de 12 metros por segundo. Ali está ela. Outra informação importante, que eu já disse para vocês, é que essa distância até o cruzamento é de 30 metros. Ali consta a distância. O detalhe desse problema é o seguinte. Muitas pessoas que vão fazer essa conta vão pensar, só fazer a conta, o ΔS vale no 30, a velocidade inicial vale no 12 e pronto. Mas não é bem assim, porque esse motorista, primeiro, ele vai tomar uma decisão. Ele não toma instantaneamente, ele demora 0,5 segundos para se decidir. Eu paro antes do sinal ou eu acelero antes que ele fique vermelho. E exatamente eu tenho que calcular que distância ele percorre em 0,5 segundos. Porque aí o que sobrar dos 30 metros é exatamente o que ele vai percorrer. Então vamos fazer isso. Essa distância. ΔS a ser percorrido é o deslocamento que o motorista percorria após perceber que o semáforo ficou amarelo. Ou seja, vamos calcular o ΔS de um carro com velocidade constante de 12 metros por segundo durante 0,5 segundos. E o resultado a gente subtrai dos 30 metros iniciais. Bom, se a velocidade é constante, a minha função horária é a função horária do movimento retilíneo uniforme. A posição inicial, vou dizer que partiu da origem, 0. A velocidade é 12 e o tempo 0,5 segundos. 0 mais 12 vezes 0,5 vai dar 6. A resposta, ou seja, 6 metros. O que significa? Que esse carinha, que esse motorista, antes de tomar sua decisão, ele percorreu 6 metros.
Então, se ele percorreu 6 metros, sobram apenas 24 para ele frear ou acelerar antes de parar. Então agora vamos considerar algumas coisas. Primeira coisa, qual é a velocidade inicial do móvel? 12 metros por segundo. Qual é a distância, o ΔS, o deslocamento que ele vai percorrer? 24 metros. E agora, o número 8 pede assim: determine a mínima aceleração constante que o carro deve ter para parar antes de atingir o cruzamento e não ser multado. Então, como eu disse, o ΔS não é 30 mais, é o 30 menos os 6 metros que ele percorreu, né, aquele tempo de reação dele. Então, dá 24. A velocidade, a inicial pelo menos é constante, mas depois ele vai ter que acelerar. Então, a velocidade inicial de 12 metros por segundo. Ah, mas ele quer parar antes de chegar no cruzamento. Ele não quer dar uma de doidão e simplesmente passar antes que fique vermelho. Ele quer parar, motorista consciente. Então, a velocidade de quem para, a velocidade final é 0. Então, vamos fazer um quadrinho e vamos resolver isso. Por que escolhi a equação de Torricelli? Porque eu não tenho o tempo. Um dos motivos é esse. E também porque eu tenho todos os outros dados. Eu tenho a velocidade final, eu tenho a inicial e tenho o ΔS. É só calcular a aceleração. Substituindo tais valores, eu vou ter 0 ao quadrado igual a 12 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 24. Então eu vou ter 0, 12 ao quadrado é 144, e 2 vezes A vezes 24 dá 48A. Passando o 144 para outro membro, e depois dividindo por 48, eu teria um valor negativo de 3. Por que menos 3? Como eu já disse, é uma desaceleração. Então a questão 8 está respondida aqui. Já a questão 9, calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado, ou seja, antes do sinal fechar. O ΔS ainda é o mesmo, 24. A velocidade inicial é 12 do mesmo jeito. Agora, o tempo a ser considerado é o tempo que o sinal permanece amarelo, subtraído do tempo de reação do motorista. Por quê? Quando ele ia passando, tinha 30 metros, ele tinha 2,2 segundos, que é o tempo que o semáforo permanece ligado. Aí ele tomou uma decisão em 0,5 segundos. Então eu faço essa subtração. Então o tempo é 2,2 menos 0,5, que é o tempo de reação do motorista. Então eu tenho 1,7 segundos para poder percorrer essa distância de 24 metros com uma certa aceleração, que eu vou calcular, partindo dos 12 metros por segundo, para que ele passe antes do semáforo ficar vermelho. E agora vamos aos cálculos, né? Escolhi a função horária das posições, porque os dados que eu preciso encaixam muito bem nessa equação. Olha só, a posição final é igual a 24. Eu posso fazer S menos S0 para... A posição final é 24. Ou eu posso fazer S menos S0, que também vai dar 24, porque é o ΔS, igual a velocidade inicial de 12, vezes 1,7, que é o tempo, mais A vezes 1,7 ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo as equações, eu terei 24 igual a 12 vezes 1,7, dá 20,4. E 1,7 ao quadrado dá 2,89. Melhorando um pouquinho essa continha, eu posso passar esse 20,4 para o segundo membro, e aí subtrai do 24, ficou 3,6. Eu posso agora multiplicar cruzado, 2,89 vezes 1 e 2 vezes 3,6. Então eu tenho 2,89A igual a 7,2, passo 2,89 dividindo, eu tenho 7,2 dividido por 2,89, dá um valor aproximado de 2,5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração mínima para que esse carro consiga passar o cruzamento sem ser multado, né? Passar antes do fechamento do sinal vermelho.
A questão 10 fala de alguns planetas, de alguns filmes de ficção. E aí fala assim, em um filme de ficção científica, um viajante espacial é teletransportado de uma nave para um planeta. Mas o operador do teletransporte não informou para qual planeta havia enviado o viajante. Tudo que o nosso herói tinha era uma tabela com as acelerações gravitacionais dos 4 planetas que ele iria explorar. Aí está a tabelinha, Alderan, Coruscant, Morganian e Pandora, cada um com a sua aceleração gravitacional. Para identificar em que planeta estava, o viajante espacial subiu em uma elevação de 198 metros de altura em relação ao solo e abandonou uma pedra que demorou exatos 6 segundos para chegar ao solo. Com base nesse experimento, em que planeta o viajante espacial está? Olha, o que nós temos que fazer? Ele conseguiu determinar a elevação de 198 metros. Conseguiu determinar o tempo que essa pedra demorou para chegar até o solo. Então, com esses dados, se ele conseguir calcular a aceleração da gravidade, ele descobre em que planeta está. Então, vamos lá. Eu tenho para esse tipo de problema, foi dado a elevação, a altura, e foi dado também o tempo que demora para chegar ao solo, de 6 segundos. Então, vamos encontrar a aceleração da gravidade. Vamos adaptar a função horária das posições. O S é a altura. Vamos dizer que aí é zero, porque é o início da trajetória. Velocidade inicial também é zero, porque partiu do repouso. Esse A é a gravidade. E agora podemos calcular com base nessa equação. H igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. Os dados foram fornecidos pelo problema. A altura de 198 metros. A gravidade eu quero descobrir. O tempo de queda de 6 segundos. Então eu tenho 198 igual a G vezes 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado 36, então eu tenho 198 igual a 36G sobre 2. Posso cruzar, quiser também poderia dividir o 36 por 2, né? Vai dar 18, mas dá a mesma coisa. 36G igual a 198 vezes 2, 396. Passo dividindo, tenho a aceleração da gravidade de 11 metros por segundo ao quadrado. Quando eu comparo com a tabela, eu percebo que é o planeta Alderan. Para quem não se lembra, esse é um dos planetas da saga Star Wars.